Saudações a todos, meu nome é Jéssica Brustolin e o título da minha comunicação é Peço-te que me vingues, as Defectionum Tabellae Mogontiacenses como prática popular. Defectionum Tabellae, ou, em português, tabuletas de maldição, referem-se, em geral, a pequenos textos inscritos em folhas de chumbo que buscam obter a intervenção dos deuses ou de outros seres sobrenaturais como demônios, por exemplo, em situações de conflito contra um oponente que pode ou não estar nomeado na maldição. Os trabalhos a respeito dessas fontes, entretanto, tendem a focar na mágica em si, tomando-a como agente e centrando-se em suas características técnicas. Embora estes estudos sejam muito importantes para a compreensão da linguagem empregada nos tabuletos, suas fórmulas e variações dessas fórmulas, estes trabalhos tendem a ignorar o contexto social no qual estes documentos foram produzidos e tendem também a homogeneizar a prática de amaldiçoar, entendendo-a como semelhante por todo o Império Romano. O que é um erro, porque quando você compara os diferentes corpora da Britânia com a Germânia ou norte da África, fica claro que há uma diferença naquilo que é amaldiçoado, na forma como o pedido é feito e nos seres que são invocados. No Corpus de Mais, por exemplo, não há invocação de demônios, o que é bastante comum nos corpora do norte da África. As tabuletas de maldição de Mais, a antiga Moguntiacum, foram descobertas em 1999 e são um exemplo da necessidade de um estudo que foque mais nas pessoas. Elas foram estudadas principalmente pelo Jürgen Blansdorff, que foi o responsável pelo estabelecimento do texto, e por Richard Gordon. Ambos os autores, porém, eles são especialistas em latim e tendem a focar-se exclusivamente no conteúdo do texto e mesmo assim em partes específicas do conteúdo. Eles focam muito mais na forma como esse texto é elaborado do que, por exemplo, nas pessoas que estão nomeadas ali, nas relações sociais que nós podemos inferir a partir da análise dos nomes, por exemplo. O Blansdorff, ele argumenta que as tabuletas foram escritas por membros das classes mais altas baseadas apenas no latim do texto. Só que ele ignora que em uma cidade fronteiriça como Mainz, no período, havia diferentes níveis de alfabetização. O professor Júlio César Magalhães de Oliveira, por exemplo, tem um texto sobre o Forte de Golaia, na Tripolitânia, que demonstra esses diferentes níveis muito claramente ao analisar a documentação desse forte. Há uma diferença muito grande no comandante, que consegue escrever poesia com uma métrica correta, e o soldado responsável pelos registros do forte, que se embanana na hora de escrever o próprio nome, por exemplo, quando não está numa fórmula específica do latim. E mesmo que a escrita tenha sido aprendida para propósitos mundanos, como, por exemplo, o trabalho, nada impede que essas pessoas utilizem esse latim para outras coisas, como fazer uma maldição, por exemplo. Então, quando o Blansdorff, ele ignora que o latim dessas maldições é relativamente simples, ele é formulaico, ele é um pedido direto por auxílio divino. Ele não possui encantamentos, que são bastante comuns nas fontes mágicas gregas, por exemplo. Ele não possui uma fórmula fixa. As 34 maldições são diferentes entre si. Há duas analogias que aparecem... Aliás, uma analogia que aparece duas vezes nas maldições, que é como o sal derrete na água, e só. Não há... Mas possui ainda outras diferentes particularidades que eu vou apresentar mais para frente na minha fala. Também não há símbolos mágicos nessas maldições. Então, foram maldições feitas por pessoas comuns, digamos assim, o que o Christopher Faraoni e o próprio Richard Gordon vão chamar de maldições vernaculares, feitas por não profissionais. Embora o Blansdorff ressalte a qualidade desse latim, com exceção de duas tabuletas, é possível encontrar traços de oralidade, com letras T e H suprimidas, e o emprego direto de formas do latim vulgar. Além disso, várias letras são frequentemente suprimidas, ou esquecidas, obviamente, em abreviações que não são encontradas em outros documentos escritos. Parece provável que, em vez de um aprendizado formal do latim, essas pessoas estejam se apropriando de uma linguagem formulística e imputando a ela seu próprio significado. Como exemplo, nós temos a DTM número 15. DTM significa Defectionum Tabellae Mogontiacenses, é o título formal desse corpus. Eu vou ler ela em português, mas o texto em latim está acima da minha tradução.
O que Emília prima, de Narciso, faça, o que quer que ela tente, o que quer que ela faça, que tudo seja inverso. Tudo que pelo que ela se esforçar, que seu esforço em todas as coisas seja reverso. Que isto recaia sobre prima, de Narciso. Assim como esta carta nunca florescerá, que ela nunca floresça de forma alguma. A primeira linha da maldição, prima Emilia Narcisi agat quid conabtur, quid aget, omnia illi inversum sit, forma uma borda ao redor do restante da maldição, o que é incomum para as tabletas de maldição. Além disso, a analogia entre a maldição e uma flor não é encontrada em nenhum outro corpo documental conhecido. Ao focar na linguagem, podemos observar as formas vulgares quid, omnia, surgat, cômodo e nunqua, enquanto a mentita é um neologismo. Na minha tradução, eu usei o sentido que o Blansdorff dá para a mentita, que é essa ideia de fazer algo ser reverso. Outra coisa que é interessante dessa maldição é que as duas últimas linhas dela foram espremidas no começo do texto porque faltou espaço na parte inferior. Segundo o professor Pedro Paulo Funari, em um comentário breve que ele faz sobre as maldições de Bath, na Inglaterra, essa imperícia na hora de confeccionar a maldição, ou seja, uma letra maior do que a outra, o cálculo errado do espaço ocupado, são indícios da confecção popular, são pessoas que não estão tão acostumadas com a escrita. Dada a formulação do nome, é possível também que a Emília prima, a pessoa que está sendo amaldiçoada, possui cidadania romana, o que a colocaria em um status social diferente. Esse mesmo tipo de relação pode ser observado na DTM 03, em que a viúva de Floro pede vingança pelos bens de seu marido, que foram defraudados por um homem chamado Látio Severo. A DTM 03 é: Peço-te, senhora Magna Mater, que me vingues pelos bens de Floro, meu marido, que o Látio Severo me defraudou. Assim como eu escrevo isto de um modo hostil, que tudo, o que quer que ele faça, o que quer que ele tente, tudo dê errado para ele. Assim como o sal derrete na água, que isto aconteça a ele. Quaisquer que sejam os bens de Floro, meu marido, que ele tomou de mim, peço-te, senhora Magna Mater, que me vingues dele. O Látio Severo, assim como a Emília prima, provavelmente possui a cidadania romana. E outra questão presente aqui é que essa viúva, por ser mulher, ela não teria direito a uma audiência no fórum, então ela não poderia nem mesmo denunciar que os bens do marido dela foram tomados. É possível que o Látio Severo tenha ficado como tutor dela após a morte do marido. Também é possível observar várias letras suprimidas na versão latina, traços de oralidade e as formas vulgares do latim. Um dos principais diferenciais do Corpus de Mainz é que apenas 7 das maldições não possuem a vítima claramente identificada. Nas outras 27 maldições é possível encontrar 25 nomes masculinos e 9 nomes femininos, sendo que a maior parte dessas pessoas possui cidadania romana. Entretanto, é preciso salientar que apenas possuir a cidadania não pressupõe uma relação vertical de poder. Essas pessoas poderiam estar tanto em uma posição de superioridade, quanto serem membros da mesma comunidade dos autores da maldição. De qualquer forma, é preciso lembrar que essas maldições eram feitas individualmente, em segredo, e não deveriam ser lidas por nenhuma outra pessoa senão a divindade a qual são dedicadas. Parece plausível, então, que estes textos sejam o que James Scott define como um hidden transcript, um discurso oculto, ou seja, e eu cito, um discurso que ocorre além da observação direta dos detentores do poder. O discurso oculto é derivativo no sentido de que consiste em discursos, gestos e práticas que confirmam, contradizem ou flexionam aquilo que é dito no discurso público. A escolha por agir... Fim da citação. A escolha por agir em segredo pode, portanto, ser uma influência do grupo social, ou seja, agir em segredo como uma forma de evitar retaliações ou questionamento dos outros, sobretudo em casos em que não parece haver um motivo justo para a maldição, que são aqueles casos em que a pessoa simplesmente pede uma punição divina e não explica por quê. Alguns autores se referem a esses pedidos como pedidos de vingança e classificam eles como maldições diferentes daqueles que são pedidos por justiça, que são essas como a 03, que tem um motivo claro pelo qual a pessoa está sendo amaldiçoada. Ou essas maldições também podem ser um último recurso em uma relação assimétrica de poder. Eu peço desculpas se isso parece um pouco superficial, mas aqui essa é uma pesquisa em andamento, eu ainda estou desenvolvendo melhor essas partes. Mas eu acho importante apresentar, pelo menos, resultados parciais e receber críticas
porque isso realmente ajuda a pensar. Por fim, eu gostaria de ressaltar que também é necessário levar em consideração que as Defictionum Tabelae, enquanto comunicação direta com as divindades, são uma forma de persuadir essa divindade a agir em favor daquele que fez a tabuleta. As frequentes menções ao templo, aos rituais, principalmente o de derretimento da folha de chumbo, e aqui eu abro um parênteses para explicar que essas maldições elas eram depositadas em uma fogueira azulejada no templo de Mater Magda, em Mainz, era um templo conjunto com Isis. E por volta de 132 da nossa era, essa fogueira foi lacrada. A moeda mais antiga é de 132, reinado do Adriano. Então, essas maldições são provavelmente desse ano. Elas ficaram por cima de uma massa derretida de chumbo, que provavelmente são as maldições mais antigas, que haviam sido depositadas ali, infelizmente perdidas para nós. E várias maldições fazem analogia com o derretimento do chumbo e o derretimento de membros ou órgãos da pessoa que está sendo amaldiçoada. A deferência aos deuses, nesses casos, parece ser uma construção identitária, operando como a oposição entre um devoto fiel e aquele que lhe fez um mal feito. A DTM 011, por exemplo, estabelece um pouco essa relação da religiosidade, da observação do ritual versus um inimigo. O texto dela é: lhe dou e peço, religiosamente, ou seja, observando o ritual, para que persiga incessantemente Públio Cútio e Piperion e Plácida e Sacra, sua filha, que seus membros derretam como este chumbo e que esta seja sua morte. Aí a analogia que eu mencionei anteriormente. Outra forma de construção de identidade também pode ser encontrada, por exemplo, na DTM 01, que é contra a Gemela, que roubou um broche e algumas moedas. Na 03, já mencionada, contra o Látio Severo, e na 06, que eu vou comentar a seguir, em que o crime cometido pela vítima da maldição é explicitado. No caso da 06, principalmente, há uma elaboração maior do motivo pelo qual aquela pessoa deve ser punida. O texto dela é: nessa tabuleta, amaldiçoou o quinto, que se voltou contra si mesmo e contra a razão e conduz mal sua vida. Assim como os Galli de Belona cortaram a si mesmos, que seu bom nome, reputação e habilidades sejam cortadas. Assim como eles não são contados entre os homens, que ele não seja. Conforme ele me fraudou, lide com ele, Santa Mater Magna. Assim como a árvore no santuário murchará, que sua reputação, bom nome, fortuna e habilidades murchem. Eu lhe dou, Senhor Atis, para que me vingues dele, para que no final do ano ele sofra uma morte horrível. A maneira como a maldição é elaborada traça uma diferenciação entre aquele que amaldiçoa, agindo de modo legitimado pelos atos incorretos do outro, e aquele que é amaldiçoado, que se desviou daquilo que é considerado aceitável. Entretanto, os autores das maldições se encontram inseridos em contextos de relação de força que os levam a agir em segredo, se apropriando de uma forma de linguagem e traçando suas próprias estratégias, ideias e valores com ela. Muito obrigada.